Uma vez do canal Acredite Se Quiser. Hoje eu vou estar postando um vídeo onde eu vou estar relatando para vocês a história que me mandaram no e-mail, tá bom? Desde já eu agradeço, né, a minha querida colega que me mandou essa história no e-mail. Eu falo para vocês assim que eu fiquei perplexa ao lê-la, porque eu, tanto tempo morando aqui no Mato Grosso do Sul, nunca ouvi falar disso, né? Mas é mais o povo lá de Campo Grande, da capital. E ela me mandou esse relato e eu fui atrás de fotos, fui atrás de coisas para estar publicando para vocês. Então, a partir de agora, eu vou estar lendo para vocês o e-mail que ela me mandou, tá? Conforme ela me mandou, sobre o relato da bruxa de Sapolândia, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Conforme o relato que eu for lendo para vocês, vocês entenderão o porquê desse nome, bruxa de Sapolândia, tá? E antes de eu continuar a história, eu já peço para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal, que vocês estão me ajudando, vão me ajudar muito. O canal tá pequeno ainda, tem 2 ou 3 semanas que eu fiz, mas é um canal de histórias assim que eu gosto, coisas sobrenaturais que eu gosto de contar, de relatar coisas que aconteceram comigo, com outras pessoas, e eu resolvi fazer esse canal, tá? E agora espero que vocês compreendam, preste bem atenção na história que eu vou estar relatando para vocês neste momento, porque até eu, pasme, assim, eu fiquei boba ao ler a história, mas e que eu sou uma das que acredito, sim, que foi verdade. Então, eu vou ler para vocês agora e tudo começa assim, ó. 1º de julho de 1971, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um documento põe em liberdade Célia de Souza, de 51 anos, a então chamada bruxa da Sapolândia. Ela foi absolvida por falta de acusações, tal, um monte de coisa escrita aqui. E depois disso que ela foi absolvida, ela nunca mais foi vista em lugar nenhum, nenhuma parte da cidade. Tem pessoas que até desconfiam que ela não foi solta, que ela morreu dentro da cadeia, que policiais falaram que ela foi solta só para, como se diz assim, para pelo tempo, né, que ela estava presa. Mas há aqui relatos de absolvição dela, de documentações e tudo. E depois disso ela nunca mais foi vista, tá? O e-mail continua assim. Mais de 4 décadas depois da história, a história volta à tona e sobrevive de boca em boca, né? Então, como foi entre os anos, na década de 60 até 1971, então, obviamente, né, essas crianças desaparecidas aí era para tá até mais velha que eu agora, com seus 40 e poucos anos, 50 anos, né? Só que veio à tona realmente, assim, que é onde houve casos, onde houve intervenção policial, tudo foi entre 1969 a 1971, tá? Por que chamava Vila de Sapolândia, onde ela morava? Ela morava na última casa, lá no pezinho da rua, tá? Bem na beira do brejo mesmo. E todo mundo sabe que brejo há o quê? Há muito sapo, né? Então é ali onde ela morava. E hoje a rua chama-se Dracena, na mesma vila da Afonso Pena, assim que está escrito aqui, tá? No aniversário de Campo Grande, de 115 anos, o jornal Campo Grande News traz o documento de 1969 a 71, quando a trajetória de Célia foi registrada. Nesse tempo foi registrado,
mas há relatos que confirmam que antes disso já acontecia coisas estranhas, que ela já pegava crianças, tá? O processo criminal 22/69 faz parte do projeto Memória Judiciária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Arquivos revelam que a história começa no arquivo, né? A história começa em 11 de janeiro de 69, na delegacia de Amambai. José Fernandes, acompanhado do cunhado Bertolino, fizeram seus relatos e contaram histórias assombrosas, macabras, sobre o que eles ocorriam lá, o que eles viam lá, né, e o que poderia estar ocorrendo. 4 crianças foram mortas por espancamento, fome, maus tratos e rituais satânicos. Dessas 4 crianças, 3 foram enterradas em seus próprios quintais, de suas próprias residências, que os pais acharam os corpos das crianças. A polícia foi à casa de Célia. Foi aí que aonde aconteceu, assim, foi acontecendo como se diz? Foi acontecendo a maior, assim, todo mundo, não é a Célia que tá matando, é aquela mulher que mora lá que tá matando essas crianças, tal. Então aí sim a polícia entrou em ação e foi até a casa de Célia, onde ela não resistiu à prisão, nada, ela parecia que estava em transe, assim, sabe? Ela não desmentiu nada também. A única coisa que ela falava é que ela não tinha culpa da morte das crianças. Na casa de Célia, os policiais que entraram ali acharam um homem um homem mais jovem, tudo pensaram que era filho dela, sobrinho, alguma coisa. Esse homem chamava-se João Luiz da Silva, 27 anos, e ele próprio falou que ele era amásio dela, amante dela, né? Mas que ele não tinha nada a ver com as coisas que ela fazia, nem com as crianças que ela trazia. Que ele simplesmente morava com ela ali. Moradores relatam que nunca viram aquele homem nem dentro nem fora da casa. Até porque dentro era impossível, porque a casa vivia fechada. E fora da casa também não havia movimento nenhum. Tanto é que Célia só saía na calada da noite. O senhor Bertolino, ele ainda relata que o João, que era o amante de Célia, ele próprio indicou 2 crianças que estavam enterradas no quintal da casa dela. 2 crianças. E para desenterrar essas crianças, já era um estágio de decomposição avançado, porque elas estavam ali desde o ano de 1967, né? E como eu disse para vocês, ela morava num brejo e o quintal da casa dela parecia que era todo minado, era sempre molhado, né? E cheio de plantas, uma coisa assim bem macabra mesmo. E Bertolino, quando viu aquela cena assim, ele se emocionou muito ao ver as crianças, sendo que uma dessas crianças era seu conhecido, seu parente, eu não sei. O nome dele é um menino e uma menina, e o nome do menino é Jesus Aparecido Larson, que morreu em agosto de 67, e Dirce Silva, que morreu em maio de 67. Então, essas 2 crianças desapareceram no mesmo ano, e a Dirce foi a primeira criança a desaparecer, e João, o amásio de João Luiz, né, o amásio de Célia, foi ele que indicou onde estavam enterradas essas crianças. E ao desenterrar, eles viram ali somente restos mortais, e a Dirce, que tinha 7 aninhos na época, João era mais novo, Dirce tinha 7 anos, ela estava envolta somente num pano, numa rede velha jogada.
O gurizinho não, já tinha um caixãozinho assim, mas não era caixão, não, gente, era caixão que eles improvisavam ali mesmo, pegava caixa de supermercado, caixote e faziam ali. Eu acredito que ela sim tinha ajuda desse João aí que ele falou que não participava dessas coisas, que ele nem sabia que ela fazia rituais satânicos com essas crianças. A retirada dos corpos sepultados em covas rasas, super rasas, 3 palmos do chão somente, foi acompanhada pela imprensa, onde tem as fotos que eu tenho aí, colocando para vocês aí nos slides. E notem-se que o rosto, a expressão da mulher é de calmaria, é de tranquilidade. Simplesmente ela tá ali agachada com o cigarro dela na boca e mostrando para os policiais e para a imprensa onde ela enterrou todas as crianças. Ao total, ali na casa dela, 11 crianças enterradas, tá, gente? Uma coisa assim, muito triste, doída mesmo de se falar. E obviamente que 40 anos depois a história volta à tona, porque os pais relembram, né? A família relembra o que aconteceu com seus entes queridos. A notícia alarmou, os moradores da cidade, que juravam que Célia era satanista e matou as crianças em rituais satânicos barbaramente, tá? Num caixão tosco, a 3 palmos de fundura, sepultou o corpo de José Larson, que eu acabei de falar dele. Ele tinha 3 aninhos de idade e ele era filho de Durvalino, que na verdade é o senhor Bertolino. Heloísa Larson, né, de 7 anos, filha de Manuel Joaquim e Júlia de Tal, tá escrito aqui, que foi sepultada envolta numa rede também, né, em panos assim sujos assim. O Jornal Diário da Serra, em 12 de janeiro de 69, notificou que a mulher foi denunciada pela morte de um menino que morreu em janeiro de 69. E só assim então que se deu caso, né, que se levou adiante esse caso. Mas eu tô falando desse menino de 69, né? Só que já havia mortes anteriores, como eu falei para vocês, desde 67. Eu vou ler aqui do policial, mas eu não vou falar o nome. Os policiais, ao entrarem na casa de Célia, encontraram. Era um policial, ao entrar na casa de Célia, encontrou um lugar macabro, sujo, sem móveis, e que automaticamente se arrepiou dos pés à cabeça, sentiu algo ruim e ouviu o choro de crianças num quarto e foi abrir esse quarto e tinha as crianças lá dentro, 11 crianças lá dentro também. E essas crianças, quando ele foi tirada para fora, ele chorava compulsivamente pelo estado de vê-las. Elas estavam desnutridas, espancadas, elas estavam machucadas, elas estavam totalmente assim num estado sub-humano que ele não aguentou ver. E o outro policial que acompanhou ele nessa expedição viu que ela estava cozinhando e foi ver a comida dela e quase saiu de lá vomitando por causa do cheiro e do que ele viu lá. Realmente havia pedaços de crianças lá, principalmente das crianças mais novas, tá? Que ela matava e ela colocava junto as vísceras, pedaços, alguma coisa, porque depois na delegacia ela falou que a carne era mais mole. Ai, Jesus, é uma coisa assim terrível de se ver. De se ler, no caso, né? Uma coisa muito macabra mesmo. Ela tentou negar que os seus atos fossem para rituais satânicos, mas não tinha como negar, porque era algo muito terrível. E ela não agia sozinha, porque na casa da mãe da Célia foram achadas 2 crianças também em estado deplorável. O estado de saúde delas era deplorável.
Tanto é que automaticamente essas duas crianças que foram achadas na casa de mãe de Célia, junto com as outras que estavam na casa dela foram levadas automaticamente à Santa Casa. A polícia, para a polícia, Célia, como eu falei, tentou negar que era para rituais satânicos. Ela simplesmente falava que pegava as crianças porque ela sempre teve o sonho de ser mãe, não conseguia ser mãe, então ela pegava essas crianças, por exemplo, que estavam na rua, ela oferecia, né, um lar, ou até crianças mesmo de próximos ali, vizinhos próximos dela ali. Ah, tem mais coisas aqui falando dela. O Bertolini afirmou que as crianças morreram devido a espancamentos e maus tratos e que ele jamais poderia imaginar que algo tão terrível poderia acontecer a tais crianças, né, que eram inocentes, anjos, assim, e que, hipótese alguma, eles pediram socorro, eles podiam gritar, porque o medo era tanto, tanto, que eles se sujeitavam àquela situação ali. João, que era o Amásio de Célia, como eu disse para vocês, ele falou que ele não teve participação nenhuma nesses rituais satânicos. Ele próprio confirmou que Célia, sim, mexia sim com isso e usava as crianças. E se ele fosse falar algo para ela batia nele, agredia nele, porque ela incorporava lá uma entidade, sei lá o quê, e ela ia para cima dele. E os policiais acharam ele mexendo numa moto, e essa moto já tinha sido feito BO na delegacia também de Amambai, e essa moto estava em posse dele e ele estava tentando arrumar a moto para ele sair dali, fugir dali, não sei. Agora não se sabe se João também foi criado com ela desde criança, né? Porque ele tinha 27 anos, se é uma das crianças que ela pegou e depois virou amante dele, ou se eles se conheceram depois. O que se sabe é ela ajudava porque tinha duas crianças na casa. João também sumiu do lugar, que era o amante dela, e ninguém sabe da história dele direito, como eu disse, né? E que essa história veio à tona agora porque está fazendo, né, os seus 40 anos e os familiares relembram dos fatos, né? E a casa dela existe ainda no mesmo lugar, como eu disse. Tem todo assim, os aspectos ainda da casa tá como se fosse lá de 1971, como se fosse agora, em 2021. Entende? Ela tá da mesma forma. Vizinhos que moram perto relatam que ao passarem ali, principalmente à noitinha, ouvem choro, vozes de criança, vozes de mulher, veem vultos no quintal. Vem vultos no quintal, né? E tem pessoas que vão lá na casa para pegar terra daquele quintal e levar embora. Eu acredito assim, eu não sei por que as pessoas fazem isso. Para mim, aquilo ali já é um lugar amaldiçoado, lugar onde houve sofrimento, houve muito sangue, principalmente de gente, né, de crianças assim inocentes. O vizinho relatou também que foi até um estrangeiro lá que ficou sabendo da história e foi lá tirar fotos do lugar, fazer registros do lugar. Ainda ele comentou com o morador da cidade, com o morador lá, o vizinho, falou assim: essa história parece a história da Bruxa de Blair, que todo mundo conhece, né? Como que é a Bruxa de Blair. E é muito assim triste, impactante, mas é a realidade, né? É a realidade que tem muitos por aí que, infelizmente, têm a má sorte de encontrar pessoas assim na frente
e passar por tudo isso daí. Tá, pessoal? Então, esse é o relato de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, dê o seu curte aí no vídeo, se inscreva no canal, né? E agradeço imensamente essa história aí. Se você tiver história para me mandar, eu vou estar lendo aqui carinhosamente, agradecendo vocês de todo o coração. Vou estar buscando mais fatos pela internet, fotos, assim, etc. E embaixo eu vou deixando o meu e-mail para vocês mandarem fotos, tá? Beijo para vocês todos, fiquem com Deus e até uma próxima.